Saúde, amada igreja, com a parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? A todos os irmãos conectados pelo canal do YouTube, que Deus abençoe. A todos que visitam a sua presença. Não foi um convite do homem, mas é uma obra do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem algo a tratar, o Senhor tem algo no coração. Nós preparamos uma mensagem, mas todas as mensagens, sendo elas bíblicas, elas são recado do Senhor. É o Senhor falando com a sua igreja, o Senhor instruindo a sua igreja. Mas nesse caso em especial, o Senhor falou que Ele queria dar um recado direto à igreja. Claro, Ele vai usar a sua palavra. Atente para o calor. Está muito quente, aqui em cima nem ventilador tem. Se atente para aquilo que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu estou em batalha espiritual, não é de agora. Porque o inimigo ele não quer que o recado de... Eu quero, amados irmãos, que não tem nada mais importante, para mim do que a nossa salvação eterna. E a mensagem que vai ser traga hoje, vai deixar muito clara na sua mente, no seu coração e no meu coração, que nós não estamos salvos. Ela vai deixar de uma maneira muito clara, que nós não estamos salvos. O Senhor ele vai nos provar isso, mas ao mesmo tempo que o Senhor nos prova que nós não estamos salvos, Ele vai nos mostrar o momento que nós temos que ter, a partir de hoje, para alcançarmos a salvação eterna. Porque uma vez que eu e você fechar os nossos olhos, não tem mais volta, ou é céu ou é inferno. Certo, como o ar que eu respiro, esta realidade chegará a nós. Cedo, outros mais tarde. O Evangelho para neste momento ouvir: vinde, ditos de meu Pai. Então a Bíblia ela vai dar um passo a passo, mostrando a minha, pastor Elvis Guimarães, e a sua condição hoje no Senhor. E a Bíblia vai provar que a minha e a sua condição não é uma condição de livres, escravos. Ele nos tornou escravos e a consequência é escravo. E é isso que a Bíblia vai mostrar a partir de agora. E na medida que o Senhor... Você pode até estar falando no teu coração: está repreendido, eu sou escravo. Não, está repreendido, eu estou salvo sim. Mas à medida que o Espírito Santo de Deus for ministrando esta palavra, no final, você chegará à conclusão que eu estou falando, de dizer: eu não estou salvo. Não é humilhar, não é expor, mas é trazer essa realidade enquanto você está vivo, enquanto nós estamos vivos, porque ao fechar os olhos, será tarde. Então se eu e você enxergar através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, esta realidade, dá tempo de nos posicionarmos, dá tempo de nos consertarmos, dá tempo de nos tornar de fato servos do Senhor, aprovados pelo Senhor, porque a gente tende a querer ser aprovado pelo pastor, a gente tende a querer ser aprovado pelos irmãos, a gente tende a querer ser aprovado pelos outros, porém a aprovação que nos coloca no céu é a aprovação. E a forma usa para ver se estamos aprovado ou reprovado é a sua palavra. Amém, queridos? Amados irmãos, eu peço que abra a palavra do Senhor, primeiro em Romanos 8, no versículo 14. Eu vou falar inúmeras passagens bíblicas, irmãos, mas eu não vou pedir você para abrir, para acompanhar, porque vai perder muito tempo e o recado é grande. Mas esta mensagem está sendo passada no canal do YouTube, você pode ir lá e assistir ela quantas vezes você quiser. Veja esse recado novamente, para que você anote as referências bíblicas, ou se você tiver uma caneta, você pode. Romanos 8, no versículo 14. Aleluia, louvado e exaltado Senhor Jesus Cristo, ao que vive e reina hoje para coroado de glória
rico em majestade, um Deus sempre eterno, digno de toda aceitação, de toda adoração, um Deus ao qual antes não houve e depois não haverá, aleluia. Ele é o princípio e o fim, é o primeiro, o derradeiro, Ele é o alfa e o ômega, e tão certo como há que eu respiro, Ele é um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir, e Ele quer preparar o seu povo para subir, amém? Versículo 4 de Romanos, capítulo 8, amém? 8:14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não receberam de escravidão, para outra vez estardes em temor. Recebeste o Espírito de filhos, pelo qual clamamos. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, igreja? Amém? Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, o primeiro ponto que eu quero dizer, ele vai dizer porque todos os que são guiados por Deus, são filhos de Deus. Amém? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, é porque tem alguns que não são, correto? Senão não tinha necessidade dele colocar isso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E nós sabemos que a humanidade, as religiões, diz que todos são filhos de Deus, mas a palavra fala que é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito. Não é guiado pelo seu Espírito, não é guiado pela sua vontade, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Quando o Espírito Santo de Deus te guia, quando o Espírito Santo de Deus toma conta da tua vida, da tua mente, das tuas atitudes, das tuas decisões, isso é que te faz ser filho de Deus, amém? O Espírito Santo, ele nos dá um padrão de fala. Quem concorda, diga amém. Mas quantos querem falar segundo o Espírito? O Espírito Santo, ele nos dá um padrão de comportamento. Quem concorda, diga amém. Mas quantos querem ter esse comportamento? O Espírito Santo nos dá um padrão de veste, sim ou não? Mas quantos querem esse padrão do Espírito? A gente não quer a fala do Espírito, a gente não quer o comportamento do Espírito, a gente não quer o padrão de vestimenta do Espírito, mas a gente quer o fruto do Espírito, a gente quer o gozo, a gente quer a paz, a gente quer a longanimidade, a gente quer o dom de língua, a gente quer o dom de profecia. Não é verdade, igreja? Mas para que o Espírito te dê, você precisa a Ele se entregar. Porque a tua libertação, amados, ela não vem quando você levanta a mão e aceita Jesus. A tua libertação vem quando o Espírito Santo de Deus assume o controle do seu coração. Porque levantar a mão é fácil, é um gesto físico. Dizer Jesus eu te amo é fácil. Entregar o coração. Mas esse Deus da Bíblia, Ele não fala que eu sondo a mão que levanta, né, pastor Ricardo? Ele fala, eu sondo as mentes e os corações. Esse Deus, Ele não fala, amados irmãos, que aquele que levantar a mão a Ele, achá-lo. Mas Ele fala, aquele que me buscar de todo o coração, me encontrará. Amém, queridos? O Senhor fala de tudo que eu e você devemos guardar, temos que guardar o nosso. A palavra do Senhor vai dizer, amados irmãos, nas bem-aventuranças, que bem-aventurados limpos de... Por quê? Porque verão a Deus. Então tudo está ligado ao coração. Igreja querida, igreja amada, o teu coração eu não vejo. O meu coração você não vê.
Então, se o teu coração não estiver no Senhor, facilmente eu posso ser enganado e te colocar aqui. Se o meu coração não estiver no Senhor, facilmente eu posso te enganar e subir aqui. Mas o Senhor que eu sirvo, o Senhor que você serve, Ele conhece o seu, conhece o meu, Ele conhece o nosso coração. E esse Deus, amados irmãos, puro de olhos, que não pode contemplar o mal, Ele diz na sua palavra que Ele não tomará o culpado por inocente. E nós sabemos o que pensamos, sabemos o que falamos, sabemos o que fazemos, nós sabemos o que nós vimos, nós sabemos o que somos lá fora. Ele sabe como cada esposa é dentro da sua casa, Ele sabe como cada marido é dentro da sua casa, Ele sabe como cada pai é com o seu filho, Ele sabe, amados irmãos, cada filho como que é com o seu pai. O Salmo 139, o salmista diz: para onde fugirei da tua face? E para onde me irei do teu espírito? Porque até se eu me esconder no mais profundo abismo, ali também tu estás. Ninguém escapará da ira de Deus. E o que o Senhor quer é que você não receba a ira, mas receba a misericórdia e a graça dele. Mas hoje, há multiformas apresentada para se servir a Deus. Porque o importante é estar na igreja. Ah, tudo bem, mas é melhor estar dentro da igreja que estar lá fora. Deixa aqui, porque o Senhor fala: vende como estás. Eu concordo com você, mas eu desafio você a me apresentar um texto bíblico. Eu que já li a Bíblia algumas dezenas de vezes, eu desafio você a me mostrar um texto bíblico que diz assim: venha como estás e permaneça como estás. A Bíblia fala de uma morte para a velha criatura, ele fala de um novo nascimento, ele fala, amados irmãos, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo dos usos, dos costumes, da malandragem, da prostituição, de quem você era, o que você fazia, esquecendo o meu avanço para o alvo que me está proposto, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, Ele quer apagar o teu passado, Ele quer botar uma pedra. Jesus fala: do teu passado não me lembrarei mais. Ele quer apagar, mas como Ele vai apagar algo que você não quer esquecer? Tem pessoas que falam com mais satisfação: ela era, que eu matava, que eu roubava, que eu sambava, que eu virava à noite, que eu era isso, que eu era aquilo. Ela tem mais prazer de falar o que ela era, do que o que ela é no céu. E não interessa o que você é, o que interessa é o que Jesus disse. O que interessa é o que você quer ser daqui para frente. Povo de Deus que viveu escravo, nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos, amados irmãos, o cativeiro assírio. Quando a Assíria, ela era ainda um domínio, ela era ainda, amados irmãos, ali um império. Não a Síria que existe hoje, mas a Síria com A na frente. Nós temos o cativeiro babilônico. Para a igreja, está inserido no contexto de Daniel, está inserido em Jeremias, está inserido em Ezequiel. No cativeiro babilônico, amados irmãos, quem foi para o cativeiro foi o povo de Deus. Quem leu a Bíblia concorda, diga amém. Foi o povo de Deus que foi para o cativeiro. Mas não era o querer de Deus que eles fossem para o cativeiro, porque o Senhor, por meio de profetas, avisa que se eles permanecessem numa vida de desobediência, eles seriam cativos. A Bíblia fala desta maneira, sim ou não? As profecias, visões, revelações, como essa que o Senhor está dando agora como alerta, o povo da época desprezou. O povo da época rejeitou. Então eles foram levados cativos para a Babilônia. A Bíblia diz que o Senhor os entregou na mão do inimigo. Aí você pode dizer assim: está vendo, pastor? Foi a vontade de Deus, sim, porque o Senhor os entregou.
Deus não entregou pela vontade dele, Deus entregou pela justiça dele. Pergunta por quê, pastor? Não ouvi. Porque é simples, você tem um livre-arbítrio. E o Senhor, Ele fala, se é o Senhor que você quer servir, servi-o. Se é Baal, servi-o. O que você não pode é cochear entre dois pensamentos. Então, se você quer servir Satanás, você quer andar na prostituição, na vida errada, aceita. É o que ele quer? Não, mas ele aceita, por quê? É a tua vontade, é o teu livre-arbítrio, amém, igreja? Mas se você quiser servir a ele, ele aceita, se de fato você servir. A palavra servo, amados irmãos, só se aplica para aquele que obedece o seu Senhor. Para quem não obedece o seu Senhor, essa palavra não se aplica. Mas quando você ora, canta louvor, quando você ora, glorifica o nome do Senhor, e depois você amaldiçoa a tua esposa, você está servindo a dois senhores. Quando você canta, quando você prega, quando você adora, e depois você amaldiçoa o seu esposo, você está cocheando entre dois pensamentos. Quando você amaldiçoa os seus filhos, quando você murmura, quando você vê pornografia, quando você anda na promiscuidade, quando você tem inveja, quando você tem sentimento iracundo, quando você tem um sentimento ansioso, quando você gera contendas entre os irmãos, você está adorando dois deuses. Isso o Senhor Ele não aceita. Ele não aceita de maneira nenhuma. E quando vê você no efeito ioiô, né? Deus, diabo, diabo, Deus, Deus, diabo, diabo, Deus. Ele vê que você não está definido. Ele vê que você não tomou uma posição concreta diante dele. Só que existe uma coisa que acontece no mundo espiritual que muitas pessoas não entendem. Há no mundo espiritual, amados irmãos, um julgamento eterno que vai acontecer no grande trono branco, em Apocalipse 20, que todos nós vamos. Esse é o julgamento final, mas acontece um julgamento diário. Isso é a introdução daquilo que o Senhor quer falar. Existe um julgamento diário. Esse julgamento diário acontece toda vez que eu e você ora. Toda vez que eu e você pede alguma coisa. Jesus, ele fala que Deus é o justo juiz. O Senhor fala, amados irmãos, para não pecarmos. Mas se pecarmos, temos um advogado no céu. Amém? Então, advogado de defesa, aparecer um juiz, tem que ter um advogado de acusação. A Bíblia fala que o diabo é o acusador. Então quando eu peco, quando eu erro, mesmo estando na igreja, mesmo às vezes lendo a Bíblia, mesmo orando, eu estou aqui dentro adorando, e lá fora eu estou fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, este advogado de acusação, chamado Satanás, ele vai até a presença do Senhor, e ele fala: eu tenho meios legais de agir na vida dela, eu tenho meios legais de agir na vida dele, eu tenho meios legais de agir na vida dele. Por que eu tenho meios legais? Porque eles estão fazendo a minha vontade, porque eles estão vivendo sobre o meu domínio. Então se eles estão mentindo, se estão se prostituindo, se eles estão tendo inveja, se está tendo sentimento iracundo, isso provém de mim. Eles estão me dando direito, autoridade para agir na vida deles. E como é verdade, porque o diabo pode mentir para mim, mas não pode mentir para Deus. Deus tem que ser justo e entregar a vida na mão de Satanás. Quem entendeu, diga amém. Esse é o perigo de cochear entre dois pensamentos. O diabo aceita. O diabo, ele aceita que você entre aqui e cante o louvor mais lindo para Deus. O diabo aceita que você entre aqui dentro e pregue bonito. O diabo aceita que você seja professora de o diabo aceita que você seja obreiro, o diabo aceita que você seja diácono, ele aceita até que você seja pastor, e adore ele como xingando, depois adore ele como mentindo, depois adore ele como se prostituindo, depois adore ele como tendo inveja, depois adore ele tendo murmuração. Então o diabo, ele aceita que você lá fora faça a vontade dele, e aqui dentro você faça a vontade de Deus, mas Deus não aceita. Pergunta por quê? Porque Deus quer uma esposa fiel, não prostituta. Quantos homens aqui, uma mulher que não fosse fiel, mas que fosse prostituta, que durante o dia ela andasse com 3, 4, 5 homens, e no final do dia deitasse com ele? Eu duvido um homem levantar a mão. Qual é a mulher aqui que queria um homem prostituto? Que durante a semana ele saísse com 10 mulheres, e no final de semana ele dormisse contigo? Nenhuma mulher vai levantar a mão.
Mas existe uma prostituição espiritual. Uma prostituição espiritual. Aonde quando você deixa de ser fiel a Deus, deixa de ser fiel ao Senhor, e você fica saindo em vez em quando com o diabo. Eu vou sair um pouco com a mentira, está saindo com o diabo. Eu vou sair um pouco, amados irmãos, eu vou sair um pouquinho ali com a prostituição, está servindo ao diabo. Eu vou sair um pouco com a inveja, está servindo ao diabo. Eu vou sair um pouco aqui nesse fiozinho. Você está se prostituindo espiritualmente, você está quebrando a sua fidelidade com Deus. Quem entendeu, diga amém. Deus está falando. Deus está dando o recado. E aí, como você cocheia entre dois pensamentos, você não, nós, eu me incluo, porque o recado também é para mim, porque a espada do Senhor é afiada de dois gumes, é lá e cá. Da alma, do espírito, juntas e medulas, e não vai ter ninguém neste culto, não vai ter ninguém conectado, não vai ter ninguém que vai ouvir, que vai duvidar que o Senhor falou com você, porque dentro de alguma coisa que o Senhor está falando aqui, eu e você vamos nos enquadrar. E o Senhor está falando isso para nos salvar. Amém, igreja? Mas o povo, por desobediência, foi levado para o cativeiro babilônico. No início foi um desespero. No início, meu Deus, a gente está escravo, como é que vai ser? Então, foi passando o tempo. No cativeiro babilônico, eles cantavam louvores a Deus, sim ou não? No cativeiro babilônico, se reuniam para adorar, sim ou não? No cativeiro babilônico, queimava incenso, sim ou não? No cativeiro babilônico, lá no cativeiro, conseguiam realizar as festas, sim ou não? Dentro do cativeiro babilônico, eles compraram casa, sim ou não? Mesmo em cativeiro, sendo escravos, ganharam dinheiro, sim ou não? Compraram roupa, sim ou não? Adquiriram propriedades, plantações, bois, sim ou não? E quando o Senhor revelou que eles sairiam do cativeiro, eles se rebelaram contra o Senhor, sim ou não? Sim. Por quê? Por que eu vou sair daqui em casa? Por que eu vou sair daqui se eu tenho bois? Se eu tenho camelos? Por que eu vou sair daqui se eu tenho uma lojinha? Por que eu vou sair daqui se eu me casei? Eu conheci uma babilônica aqui, eu me casei. Eu conheci um babilônico, eu me casei. Por que eu vou sair daqui? Eles não queriam sair, porque fisicamente falando, ainda que era um cativeiro, a vida deles... Boa ou ruim? Quem lê a Bíblia aí vai responder certo. A vida deles estava boa ou ruim? Boa. Aparentemente, se eles foram levados para o cativeiro babilônico, e no cativeiro prosperaram, no cativeiro compraram terras, no cativeiro se casaram, no cativeiro fizeram família, e a vida estava boa. Aqui vem o recado de Deus, preste atenção. Por que que o Senhor os quis tirar de lá? Se estava tudo bem, por que que o Senhor os quis tirar de lá? O Senhor não poderia salvá-los lá? Poderia abençoá-los lá? Por que, igreja? Responde, por que que o Senhor os quis tirar de lá? É simples a resposta, o Senhor vai dar. Quando você está cativo, aquele cativeiro não é um cativeiro tão ruim, você consegue comer, você consegue beber, você consegue se vestir, você consegue se locomover, você consegue trabalhar. Você pode esquecer que aquilo é um cativeiro, sim ou não? Você pode até esquecer, mas quem te colocou cativo, não esqueceu. Ele não esqueceu, ele sabe que se você está cativo, você está sobre um domínio de um Senhor. Amém? E o Senhor que dominava sobre eles no cativeiro babilônico, o primeiro deles foi Nabucodonosor. Nabucodonosor, até o momento que ele vai ter uma experiência com Deus, até antes desse momento, ele era a tipificação de quem? De quem? Satanás.
ele era a tipificação de Satanás. Então eles estavam na mesmo prosperando, mas estava sobre o domínio de Satanás. Mesmo comendo, mesmo comprando, mesmo vendendo, mesmo prosperando, mesmo progredindo, mesmo se casando, dando-se em casamento, tendo filhos, eles estavam sobre o domínio de Satanás. É o que a Bíblia diz, sim ou não? Mas sobre o domínio de Satanás, aquele povo estava cantando, ou não? Aquele povo estava aguardando o sábado, sim ou não? Aquele povo estava cumprindo os rituais, sim ou não? Sim, irmão, sim, eles estavam. Então, na mente daquele povo, no coração daquele povo, eles estavam servindo a Deus. Mas, na verdade, eles estavam sob o domínio de quem? Satanás. E acostumaram-se tanto com o domínio de Satanás, se acostumaram tanto com a Babilônia, que a fala deles já era fala babilônica. Os costumes deles eram costumes babilônicos. As roupas deles já eram roupas babilônicas. As joias deles já eram joias babilônicas. O formato de suas casas já eram formatos de casas babilônicas. Então eles não perceberam o cativeiro, porque estavam prosperando, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, mas a percepção do cativeiro era notório. Quando você olhava para as vestes, quando você olhava para a fala, quando você olhava para os costumes, quando você olhava o que eles viam, quando você olhava o que eles consumiam, quando você olhava o que eles participavam, então ali estava caracterizado o cativeiro. Então o Senhor os quis tirar de lá, porque se eles morressem ali, naquele cativeiro, sobre o domínio de um Senhor das trevas, o final daquele povo, mesmo cantando louvores, mesmo indo para a igreja, mesmo, amados irmãos, guardando todos os rituais ali da lei, para onde aquele povo ia, se aquele povo morresse sobre o domínio de um homem direcionado por Satanás? Para onde aquele povo iria? Mais alto. Não, eu não escutei. Amém? Por isso Deus quis tirá-los de lá. Por esse motivo Deus quis tirá-los de lá. Mas houve um profeta que profetizou 40 anos lá. Por ele ter profetizado 40 anos, ele apanhou, ele foi colocado num cepo, ele foi jogado num poço cheio de lama, ele foi jogado no calabouço. O nome deste profeta é Jeremias. E quando o Senhor enviou Jeremias, ele disse para Jeremias assim: te enviarei a um povo que não vai te ouvir. Mas como é que Deus envia um profeta a um povo que não vai ouvi-lo? Será que Deus está fazendo um papel de burro? Não, Deus não é burro. Mas Deus está fazendo um papel inútil, Ele está mandando Jeremias para pregar 40 anos num povo que não vai ouvir. Por que Deus fez isso? Porque um dia vai ter um juízo. E no dia do juízo, quando esse povo for julgado, eles vão falar assim: Senhor, mas eu não sabia. Ele vai chamar Jeremias: Jeremias, vem cá. Vocês não sabiam, mas eu não enviei isso aqui para falar 40 anos para vocês? Eu não enviei Ezequiel? Você está entendendo, igreja? Tem profeta nos nossos dias também, que no dia do juízo você fala: eu não sabia, o Senhor vai chamar. Lembra que esse aqui pregou? Lembra que eu usei a boca dele, que eu usei a boca dela? Você lembra? Então não terá para onde correr, igreja. Pastor, mas por que eles ficaram cativos? Porque não ouviram palavras como essa que está sendo dada. E quando ficaram cativos, se renderam ao cativeiro de tal maneira que gostaram, que amaram. E por que Jeremias apanhou? Porque Jeremias falou que eles iam sair do cativeiro. Sair daqui, toma. Sai daqui, joga no poço. Sai daqui, coloca no cepo. Tem que esse homem, tem que acabar com ele, porque eu não quero sair daqui. Mas por que eu não quero sair daqui? Porque as roupas daqui é legal,
porque os filmes daqui é legal, porque as séries daqui é legal, porque aqui eu posso fazer o que eu quero, porque aqui eu compro, porque aqui eu vendo, sim, tudo isso a gente consegue fazer. A gente consegue fazer sim ou não, igreja? Mas é um cativeiro. Por isso o Senhor quer nos tirar daqui. Por isso o Senhor quer nos tirar daqui. Oramanto isso, o Senhor quer nos tirar daqui. Mas tem tanta gente acostumada, que se falar da volta de Cristo estremece, se falar da volta de Cristo arranca o cabelo, se falar da volta de Cristo, eu não quero que Jesus volta, porque eu estou comprando o meu apartamento, eu não quero que Jesus volta porque eu estou casando, eu não quero que Jesus volta porque agora que eu me formei, eu não quero que Jesus volta, eu quero que Ele volte, eu quero. Porque você pode ter se esquecido, mas isso aqui é um cativeiro, e quem domina sobre esse cativeiro é Satanás. Mas, pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Eles foram para o cativeiro porque não reagiram. Eles foram para o cativeiro porque não oraram. Eles foram para o cativeiro porque rejeitaram a palavra do Senhor. Essa mesma palavra que fica na tua estante liberada, essa mesma palavra que você passa uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses sem ler, essa mesma palavra que muitos só lê no dia do culto, que abre, muitos ainda pegam o celular, não que eu estou condenando. Essa mesma palavra eles recuaram, por isso foram cativos. Eles foram cativos porque eles não lutaram. Eles foram cativos porque eles não batalharam. Eles foram cativos porque eles se acovardaram. Quem está entendendo, diga amém. Eles se acovardaram. Eles não quiseram lutar. Eles não quiseram ter perdas. Por esse motivo foram levados cativos. E o Senhor mandava dizer para a igreja, o Senhor mandava dizer para o seu povo, do mesmo jeito que o meu povo no passado, do mesmo jeito que meu povo estava cativo na Babilônia, assim o meu povo hoje, sem exceção, se encontra cativo neste mundo. E assim como o povo naquela época não ouviu a voz do Senhor, mas morreram sob o domínio do cativeiro babilônico, e foram para o inferno, o Senhor diz que quem morrer sobre o cativeiro das trevas, vai para o inferno. E você pode contestar a palavra, dizendo, eu não estou no cativeiro não, quem domina sobre a minha vida é Jesus, eu sou liberto, tá? A sua roupa, única. O seu comportamento é babilônico. A Babilônia, no caso hoje, é esse mundo que a gente vive. Você fala igual ao mundo, se veste igual ao mundo, pensa igual ao mundo, você se irrita igual ao mundo, você amaldiçoa igual ao mundo, você espragueja igual ao mundo, você cobiça igual ao mundo. Qual o domínio que está sobre a sua vida? Qual o domínio que está sobre a sua vida? Você pode dizer com a boca, eu não estou no domínio, mas o teu jeito, comportamento, o teu temperamento, a tua fala, a nossa fala, o nosso temperamento, a nossa forma de viver nos condena. Porque o povo não reagiu. Queriam trazer um povo cativo. E tinha um homem que fazia parte desse povo. O nome desse homem era Gideão. Quem conhece, diga amém. O inimigo avança, quando um problema se levanta, quando uma dificuldade se levanta, o povo tende a bater um joelho no outro, o povo tende a se desesperar, o povo tende a se esconder, o povo tende a se desesperar. Não, igreja, meu Deus, e agora? Como é que eu fui mandado embora, meu Deus, minha esposa foi embora, meu marido foi embora, esse diagnóstico, está chovendo, a água está entrando, meu Deus, o povo se desespera, sim ou não? E houve um desespero no povo de Gideão,
porque os inimigos entravam e pegavam toda a comida que eles plantavam, que eles colhiam, pegava tudo, pegava comida, para que eles viessem depender do inimigo. Sem comida, eles vão se render a nós vamos escravizá-lo. E Gideão, ele tem uma atitude inteligente. Gideão, ele pega o lagar, e o lagar era lugar de amassar as uvas, era lugar de fazer vinho, e não estava na época de uvas, estava na época de trigo. A época de uva, a época de trigo, é época diferente. Então Gideão pensou, bom, se não está colhendo uvas, nunca vão lá no lagar. O lagar é um local que por enquanto está abandonado. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu esticar uma lona e malhar o trigo aqui, malhar o trigo lá no lagar, lá é um lugar que eles não vão procurar. O Senhor se revela para Gideão, enquanto Gideão malhava o trigo no lagar, o Senhor se revela para Gideão, e chama Gideão de varão valoroso. Ele fala assim para Gideão, porque era uma posição de recuo, o povo estava recuado. Gideão, ele ia malhar um pouco de trigo no lagar, mas aquele trigo não ia ser suficiente. Uma hora ele ia ter fome, a família ia ter fome, e o inimigo retia toda a comida. Uma hora, se ele continuasse naquela posição, ele teria que se entregar ao inimigo, sim ou não? Ele teria que ser escravizado, sim ou não? Aí o Senhor visita ele. Ô Gideão, 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 Senhor? Sim, sou eu. Gideão, escuta o que eu vou te falar. Eu entregarei os midianitas em sua mão. Você terá vitória sobre ele. Gideão, ele entra em parafuso. Presta atenção no recado de Deus. Isso não é mensagem, é recado de Deus. Que mensagem? Não, que recado de Deus. Gideão, ele entra em parafuso e fala, o Senhor vai entregar aqueles inimigos na minha mão. Eu estou aqui malhando o trigo no lagar para eles não pegar o pouco de trigo que tem. A gente está pronto a morrer de fome. A gente está pronto a ser escravizado. A gente está pronto a ser aprisionado pelo inimigo. O Senhor está dizendo para mim que o Senhor vai entregar aquela multidão de soldados na minha mão. Senhor, sim. Como, Senhor, que eu vou fazer isso? A Gideão pensou o quê? Gideão pensou que aparecia aquele arcanjo, né, brilhando, aquele arcanjo com armadura, reluzente, e o Senhor fala assim, estou botando o arcanjo na tua frente, né? De repente Gideão pensou assim, o Senhor vai abrir o mar de novo, o Senhor vai mandar as pragas de novo. De repente Gideão pensou. Só que a resposta do Senhor não foi a resposta que Gideão esperava. A ação de Deus não foi o que Gideão esperava. Senhor, como que eu vou fazer isso? O Senhor fala, vai nessa tua força. Repita comigo, 1, 2, 3 e... vai nessa tua força. Está fraco, 1, 2, 3 e... vai nessa tua força. Ora, abaixo, o Senhor não está dizendo, eu vou te dar força. O Senhor não está dizendo, eu vou te dar condição. O Senhor está dizendo, vai nessa tua força. Ele já tinha a força era o Senhor. Ele não estava usando, ele não estava, irmãos, usando. Como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer? Vai nessa tua. Vai nessa tua. Na tua. Quando eu me converti. Mas quem se converteu aí? Então diga bem alto. Quando eu me converti, o Senhor colocou em mim o Espírito Santo, que também é espírito de ousadia, de valentia e de vitória. Diga, eu creio nisso. Esse espírito estava em Gideão. E quando o Senhor vê recuado, quando o Senhor vê com medo, quando o Senhor vê pronto a ser entregue aos inimigos, Ele fala, por que tu está aí? Por que tu não vai lutar? Por que tu não vai batalhar?
tu tem condição de vencer todos eles. Condição de acabar com esse sofrimento. Tu tem condição de acabar com esse cativeiro. Tu tem condição de acabar com esse domínio. Tu tem condição de fazer eles recuar. Tu tem condição de matar um a um a espada. Mas como que eu tenho condição? O meu espírito, a minha força, a minha unção está em você. A minha unção está em você. Ora, mas, ela sube como ela assume a nebenaias. A minha unção, o meu espírito, a minha graça, a minha força está contigo. Agora você só vai vencer se você sair daí, dessa covardia, e ir até eles com a força que eu te dei. Aí o Senhor quis provar para ele que ele não ia vencer com quantidade de homens, mas a força do Senhor que estava nele. Chama os homens para a batalha. Ele chamou 32 mil midianitas vieram. Quando aqueles 32 mil vieram, que não fazia nem cosquinha, ele chamou lá o povo dele, o povo de Deus, veio 32 homens, 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Não fazia nem cosquinha nos midianitas, os 32 não fazia nem cosquinha. Mas ainda assim, o Senhor olha e fala assim: Gideão, sim, Senhor, aqui ó, manda os covardes embora. Mande os covardes embora. 22 mil, ó, foi embora. Ficou só 10 mil. Mas todos aqueles 22 mil que foram embora também tinha a força que Gideão tinha. O que os fez covarde foi não ter a força do Senhor? Não. O que os fez covarde foi não acreditar na força do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus, mas o que te faz um covarde é recuar achando que ele não está contigo. Toda pessoa que recua numa batalha, ela recua porque ela não está crendo. Ela recua porque ela não está tendo fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Espírito estava com cada um daqueles que recuaram. Mas cada um daqueles que recuaram não experimentaram a vitória. E carregam o título até hoje de covardes. Gideão, sim, Senhor, aqui ó, 10 mil, mande beber água. Água na Bíblia é o quê? Estava calor, armadura, e vem ali, irmãos, 9.700 homens se jogam na água, tchá, que calor, ei, joga água para cima, e brincam com outros, e tal, aquela coisa toda. 300 homens. Os que se jogaram na água, o que manusearam ela de qualquer maneira, o que manusearam ela de brincadeira, o que manusearam ela achando que não é nada, mande para casa. Mas aquele que a desembainhou e se alimentou da minha água, é com esses que você vai guerrear, aleluia. Mas por que não foi, pastor, 290? Por que não foi 310, 400? Por que foi 300? Porque ali só quer te mostrar a tipificação de 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é suficiente para você vencer toda e qualquer batalha. Toda e qualquer batalha. Pastor, eu estou com câncer. Sai da posição de covardia e vai nessa tua força.
Eu estou diabético, vai nessa tua força. Eu estou desempregado, vai nessa tua força. Há uma força dentro de você. Essa força eterna não vai morrer. Espírito Santo de Deus. Gideão ousou e foi. E Deus deu vitória. Só que antes de Gideão lutar, Gideão ele coloca a cabecinha na planície. Suponhamos que eu sou Gideão, lá em cima do morro, e uma extensão de praia enorme, aonde não se via a areia da praia, se via só homens, se via soldados. E Gideão coloca a cabecinha assim. Quem está vendo minha cara aqui, diga amém. Ele colocou a cabecinha somente assim. E quando Gideão coloca a cabeça, o queixo dele cai. E quando ele cai, fala: Senhor, os nossos inimigos são tantos, que são como a areia do mar, que não se pode contar. A Bíblia fala que aquele homem narra a quantidade de soldados que veio contra eles, era como a areia do mar que não se podiam contar. Ou seja, Gideão falou: Senhor, são tantos que não dá para calcular, contra 300 homens. Quem ganhou? Gideão com 300, com milhares. Gideão com 300 ou ele com os milhares? Porque Gideão acreditou na palavra do Senhor, que disse: vai nessa tua força. Você não sabe a força que existe dentro de você, e o Senhor quer que você descubra ela nesta noite. Porque quando você não descobre essa força, você entra num cativeiro e num domínio satânico. Só que é um cativeiro tão bem elaborado que você não percebe que está cativo. Então você está cantando, você está louvando, participando, você está fazendo, mas tu está escravo. E pastor, como é que eu posso dizer que eu estou escravo? Você não vence. Você não vence a enfermidade, você não vence a depressão, você não vence a cólera, você não vence a maledicência, você não vence a sensualidade, você não vence a prostituição, você não vence. Você não vence o diabo que quer tragar os filhos para o mundo, no final o filho acaba indo para o mundo. Você não vence. Crente hoje não tem vitória. Crente hoje vive de mentira. Como é que está, meu irmão? Na bênção, tudo destruído em casa. Como é que está na bênção, diagnóstico de morte? Como é que está na bênção os filhos do mundo? Como é que está? Eu estou na bênção em depressão. Eu estou na bênção tomando remédio controlado. Eu estou na bênção com medo do escuro. Eu estou na bênção com medo de vulto. Eu estou na bênção, o diabo prendendo na cama. Esse ou não é a igreja? Então a prova que é um cativeiro é que você não vence. O Senhor chama Moisés e fala: Moisés, tu vai tirar o povo do Egito. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tirar o povo do Egito? Como é que eu vou voltar para lá? Eu estou ameaçado de morte lá, eu matei um egípcio, tu vai voltar lá e tu vai tirar o povo de lá. Como que eu vou fazer isso, Moisés? O que é isso que tem na tua mão? O que é isso, Moisés, que tem na tua mão? É um cajado. É um cajado, Moisés? Joga no chão. Moisés, porque o cajado virou o quê? Virou o quê? Cajado na Bíblia é o quê? Cajado na Bíblia é o quê? Ô, povo que não lê Bíblia. Cajado na Bíblia é o quê? Autoridade. Eu estou falando com você que tu vai tirar o povo de lá. Eu não tenho como tirar o povo de lá. Como que eu vou tirar o povo de lá? O que tem na tua mão? Cajado. Joga no chão. Virou serpente. Serpente na Bíblia é o quê? Apocalipse 12. E o diabo, antiga, chamado dragão. Não, e o dragão, antiga, chamado Satanás. E o dragão, antiga, serpente. Serpente na Bíblia é Satanás. O cativeiro egípcio era um cativeiro coordenado por quem? Satanás. O que tu tem, Moisés?
Eu tenho um cajado, joga no chão, pum, cajado vira serpente. Serpente é o quê? Diabo. Quem foi militar aqui, levante a mão, quem serviu o quartel. Tá? Amém? Você aprende a lidar com cobra. Cobra se pega na cauda ou na cabeça? Na cabeça. Porque se você pegar a cauda na cobra, a cobra pela cauda, o que ela vai fazer? Ela vai virar e vai te picar. Amém? Ela vai virar e vai te picar. Mas o Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, pegue a cobra pela cauda. Moisés vai lá e pega pela cobra. Quando ele pega pela cobra, ela vira um cajado de novo. Como que eu vou tirar esse povo do Egito? A autoridade que eu estou te dando sobre Satanás. Satanás reina lá. Estou te dando autoridade sobre ele. Usa o cajado, usa a autoridade, usa a unção, usa a ousadia que eu estou te dando. Atropela essa gente, passa por cima dela e traz o meu povo. O que o Senhor fez com Moisés, Ele fez comigo e com você. Não fez não, fez. Não fez não, fez. Não fez, fez. Não fez, pastor, eu estou destruído. Fez. E eu provo. Só levanta a mão quem é a igreja de Cristo. Só levanta a mão quem é a igreja de Cristo. Levanta a mão. Igreja de Cristo. Tu é a igreja de Cristo? Levante a mão. Permanece com ela levantada que eu vou repetir o que o Senhor falou para você. Permaneça com ela levantada que eu vou repetir o que o Senhor falou para você. Vos dou poder. Vos dou poder. Eu vos dou poder contra os espíritos malignos. Eu te dou poder sobre as enfermidades. Eu te dou poder sobre os demônios. Eu te dou poder sobre as autoridades. E a porta do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. Ele te deu sim. Se você não está usando, problema é seu, mas Ele te deu. É porque você não está usando, é que Satanás está tragando os filhos. É porque não está usando que Satanás está avançando na tua saúde. É porque não está usando que você está miserável. É porque não está usando que o lar está se destruindo. É porque não está usando porque está em insônia, está em depressão, está em cadeias malignas. É porque você não está usando a autoridade que você não tem prazer de ler, de orar. É por isso que você olha o relógio para ir embora, porque o culto não é mais um prazer. Não se irrite comigo, nem com o meu temperamento, é Deus falando. Mas quando você resolve usar a autoridade, quando você resolve usar o poder de Deus, a tendência de Satanás, porque o bicho é asqueroso, eu vou te dizer o quanto o diabo é asqueroso. O diabo já está condenado, o inferno, o lago de fogo e enxofre para ele é irreversível. Se alguém hoje nesse culto se encontrar condenado, se alguém nesse culto se encontrar reprovado, faz assim, você ainda tem fôlego, você pode reverter isso, se arrependendo, tendo uma vida cristã, né? Largando esses costumes, fazendo um concerto com o Senhor. Para o diabo não tem jeito, ele pode se humilhar, pode pedir perdão, pode chorar, ele já está condenado, a condenação dele é perpétua e irreversível. Quem entendeu, diga amém. Mas mesmo condenado, mesmo de forma irreversível, o bicho está aí, espraguejando todo mundo e lutando contra todo mundo. Ele é asqueroso, ele não desiste. Ele fala, já que eu estou condenado, acabou para mim. Ele está condenado, mas ele está aí te perturbando. Ele está condenado, e 24 horas por dia, todos os dias, até quando você dorme, ele fala, eu vou trazer ela para mim, eu vou trazer ele comigo, vai cair no lago de enxofre comigo, vai ficar no inferno comigo, nada de servir Deus. Ele 24 horas trabalha para arrastar você com ele, mas não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Jesus já te falou, te dou poder sobre ele, autoridade sobre ele, eu te dou unção sobre ele. E a tendência do diabo é colocar uma luta maior, é colocar uma dificuldade maior. E o diabo se levantou com uma dificuldade maior, que foi o mar. Irmãos, escuta o que eu vou falar para você. O que Deus mais ama é que você interceda a Ele.
O que Deus mais ama é que você clame a Ele. Mas existem clamores que é feito que Deus não ama não. Mesmo você clamando a Ele, Ele não ama. Que isso, pastor? Agora o senhor pegou pesado, peguei, não vou provar na Bíblia. Quem quer que eu... Amém. Clamores sem lógica. Clamores que colocam Deus na posição de moleque. Clamores que colocam de homem. E a palavra fala que ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Por exemplo, se eu compro uma bicicleta nova, novinha, eu dou para minha filha, está aqui a bicicleta, filha. E ela olha aquela bicicleta ali, ela não anda, deixa a bicicleta ali, ela guarda a bicicleta e não vai mais naquele cômodo, ela esquece que passa um mês e fala, poxa pai, eu estou andando a pé, compra uma bicicleta para mim. Eu vou virar para ela e vou falar assim, meu filho, tu deixou de ser crente? Tu bebeu alguma coisa? Tu está com algum problema? Por quê, pai? Vem cá, o que é isso aqui? Isso aqui é uma moto? Isso aqui é um camelo? É um carro? É um fogão? É uma geladeira? O que é isso? E pai, é uma bicicleta. Então Deus, ele, você clama por algo que Ele já te deu. Você já deu. São clamor sem lógica. Eu fico o tempo todo, Senhor, me dá poder, Senhor, me dá poder. Ele já deu. Então você não tem que pedir poder. Não peça poder, peça, me ensina a usar o poder que o Senhor me deu, me ensina a usar a autoridade que o Senhor me deu, me ensina a ser valente, me ensina a guerrear. Ele já te deu. Ele já te deu. A dificuldade se levantou maior ainda, o mar. E o povo, vamos morrer. Tudo que o diabo quer que tu sinta falta do Egito. Tudo que o diabo quer que tu sinta falta da cervejinha, dos samba, dos pagode, dos funk. Tudo que o diabo quer que tu sinta falta da prostituição, do trabalho ilícito. Ai, o mar, vamos morrer. Se tivéssemos no Egito, não ia morrer. Tá, não ia morrer, mas ia continuar escravo. No Egito a gente tinha cova para ser enterrado. Agora vamos morrer com esse mar. Vamos morrer, vamos pegar esse Moisés, vamos dar uma coça nele. Ele colocou a gente em furada. Senhor, o povo está desesperado. O que eu faço? Nós vamos morrer aqui no mar. O Senhor vira para Moisés e fala, por que tu clamas a mim? Foi uma bronca, tá, irmãos? Aquilo não foi no tom assim, ó, por que tu clamas a mim? Ou mais bonito, os anjos da terra. Por que, Moisés? Meu servo, tu clamas a mim. Não. Por que tu clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Porque tu está clamando, esqueceu o que está na tua mão? Ele não mandou pisa na água, toca. Porque na mão de Moisés tinha o quê? Na mão de Moisés tinha o quê? Pega a autoridade que eu te dei, pega a unção que eu te dei, pega o poder que está dentro de você e toca no raio dessa água, toca nessa água, Moisés. Quando ele toca, o que acontece com a água? Abriu, Senhor, abriu, e agora? Diga ao povo que, está doente, irmã? Está doente, irmão? Tem um recado para você. Toca nessa enfermidade, porque o Senhor te deu poder. E ao tocar nela, marcha. Está desempregado? Marcha. Qual é o teu problema hoje? Marcha. É o mar, toca nele. Porque a força que está em você tem poder de abrir aquele mar. Então quando você não usa a força, quando você não usa a autoridade, quando você não usa o domínio que Deus te deu, você é escravizado, mesmo tendo toda essa força dentro de você. Agora, pastor, eu posso ser escravizado tendo essa força? Pode. Eu posso ser escravizado usando essa força? Pode. Mas o Senhor falou que se eu não usar essa força, eu sou escravizado. Mas se for o propósito do Senhor, mostrar o poder dele para o inimigo, ele te coloca cativo lá dentro, para que o inimigo saiba que tu tem Deus. Ah, pastor, o senhor vai ter que me provar. Paulo foi cativo junto com Silas. Prendemos Paulo, acabamos com ele, não tem mais jeito. Paulo começa a cantar
Kashemitsi, Poletse Vila Kurta, Kola Mimba Fuzia com Kados, Azirraia Kemas, Shekestapani, Ulai Rueloim, Scott Edbreiaracó, Cra Israel, Babilônia não é. Ele começa ali, irmãos, e o Senhor fala: é isso aí, diabo, tu acha que ele está preso? Eu coloquei ele aí, porque eu vou salvar. Olha ele usando o cajado, olha ele usando. Porque quando você louva na luta, você louva no cativeiro, quando você louva na dificuldade, tu está dizendo: eu sei quem eu tenho crido, eu sei que tu está no controle, eu sei que o teu poder, eu sei quem tinha força e poder, e sei que tu estás comigo. Jesus vai lá e quebra tudo, penta com tudo e tira ele de lá. E quem o aprisionou, pastor? Se curva, diz: só o Senhor é Deus. Aleluia. Então, se o Senhor quiser salvar alguém num leito de hospital, Ele pode te colocar lá do lado. Se o Senhor salvar alguém lá dentro do presídio, Ele pode te colocar lá dentro da cadeia. Mas para o nome dEle ser glorificado. E o servo obedece. Não entendi o recado ainda, pastor. Você está escravo, irmão. Você está escravo, irmão. E você está escravo por um motivo: o inimigo não encontrou resistência. O pecado te venceu porque o inimigo não encontrou resistência. O inimigo está te vencendo na leitura da palavra, impedindo você de ler, porque ele não tem encontrado resistência. O inimigo tem vencido você na oração, impedindo você de orar, porque ele não tem encontrado resistência. Vem o sono e você fala: eu estou muito cansado, eu vou dormir. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou ler a Bíblia não. O diabo, ele não tem encontrado resistência, mas a palavra que só vence o diabo quem se sujeita a ele, a Deus. Se sujeitar a Deus, sujeitar a obedecer. Só vence o diabo quem resiste o diabo. Porque se você sujeitar a Deus, você resistir o diabo, a Bíblia garante que ele vai fugir de você. E como que eu posso resistir o diabo? Obedecendo a Deus. Porque quando eu obedeço a Deus, ele se alegra. E a alegria do Senhor? A alegria do Senhor? A alegria do Senhor? Alegra a Deus, que tu vai ter força. E se tu tiver força, Deus vai falar: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. O desemprego, vai nessa tua força. A condenação, vai nessa tua força. O inimigo se levantou, vai nessa tua força. Se você morrer sob essa condenação que está na tua vida, você vai morrer sob o domínio maligno, tu vai para o inferno. Mas se você hoje passar o cajado que Deus te deu, não sei onde ele está, irmão, não sei onde você perdeu ele. Eu não sei onde você perdeu ele, mas eu vou dar uma dica bíblica. Amém? Servo do Senhor anda com o cajado, ele anda com autoridade. Amém? Ele anda com autoridade. Mas pode chegar um momento tropeça. Quando você tropeça, a tua defesa é usar as mãos para se defender, sim ou não? E para você usar as mãos, o que é que o teu cérebro faz? Eu vou cair, ó. Aí o Senhor vai dizer assim: lembra-te de onde caíste. Já viu quando você perde alguma coisa? Eu perdi, eu estava, deixa eu ver onde eu estava. Não, eu vou lá que eu estava lá naquele lugar. Quando chega lá, e achei. Aonde você perdeu o cajado? Aonde você perdeu a autoridade? Deus não fala que vai dar outro, Ele manda você ir lá onde você caiu buscar. Ele manda você ir lá. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Quando foi que você deixou de orar? O que fez você deixar de ler? O que fez você deixar de buscar? Lembra, vai lá atrás, se humilha, se arrepende, porque para pegar alguma coisa que está no chão, querido,
Para pegar o que está no chão tem que se humilhar. Para pegar o que está no chão tem que descer. Desce, desce, se humilha, se chora. Porque é lá. Não é no fundo do poço não. É lá nos pés do Senhor que tu vai achar o cajado. Então Deus te deu, você tem, eu só não sei onde você colocou. Mas Ele está dizendo que se você procurar, se você fizer uma retrospectiva da tua vida, o que fez, quando começou, Ele está falando que você vai achar o cajado. E quando você achar o cajado, você vai ser avivado. E o recado que Deus está mandando dizer, que isso aqui, lê para mim. Vai vir para aqueles que achar o cajado que perdeu. Eu falei que teria um recado de Deus. Olha quantas pessoas estão aqui. Ela não estaria assim, no dia de terça-feira, se eu não tivesse falado que tinha um recado de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Só que foi preciso falar que tinha um recado de Deus, mas todo culto Deus tem recado. É Deus que está mandando falar, tá? O esforço que as pessoas se empenharam para estar aqui, saíram mais cedo, pegaram um trânsito para chegar aqui, eu tenho que ouvir o recado de Deus. Todo culto tem recado de Deus. Então todo culto Deus quer que você tenha esse esforço. Se nós marcar, aqui dá um recado, se nós marcarmos um culto de oração aqui, você vai contar nos dedos as pessoas que vêm. Só que aqui, irmãos, é ouvir um recado de Deus. A oração é você conversar com Deus e as pessoas não vêm. O que você prefere, que uma pessoa te dá um recado ou que a pessoa fale diretamente com você? Hein? Na oração você fala diretamente com Deus. E o povo não quer culto de oração. O povo não quer culto de consagração. Por isso Satanás está dentro da sua casa. Por isso Satanás está dentro da tua saúde. Por isso você não ganha alma para Cristo. Por isso você tem insônia. Por isso você tem síndrome do pânico. Por isso alguns têm depressão. Por isso toma remédio para dormir. Por isso não expulsa demônio. Por isso não cura enfermos. Por isso o reino não avança. E uma coisa que Deus manda dizer, esse é o motivo de você entrar na casa dele, na presença dele, e sentar no culto e ficar assim. A mensagem está, amém. Esse é o motivo de você cantar louvor assim, ó. Esse é o motivo de você bater palma assim. Porque não há alegria no teu coração. Não há manifestado do Espírito Santo de Deus. Porque quando você não é escravo e você é livre, você cumpre o que o Salmo do Senhor diz. Que nós adentramos os atos dele com cânticos, com júbilos, com hinos, com festas. Quando nós não somos escravos, mas somos livres, diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que acontece que quando chama o salmista, vamos para o churrasco? Vamos, é bom. Vamos viajar? Vamos, é bom. Vamos ali, ver um negócio comigo? Vamos, é bom. Mas quando fala para o salmista, vamos à casa do Senhor, oh glória, é agora, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o crente de hoje já está na hora do culto, né? Puxa, já está na hora do culto. Um já está assim com desânimo, sabe? Eu tenho que ir para a igreja. O salmista saía do culto dizendo que culto maravilhoso, que coisa maravilhosa. Senhor, eu quero te pedir uma coisa, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Eu quero, Senhor, isso eu vou buscar, porque eu sei que o inimigo vai se levantar, eu sei que vai ser difícil, mas eu estou pedindo e eu buscarei, que eu ver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quem é liberto tem prazer de estar aqui. Quem é liberto tem prazer de meditar aqui. Quem é liberto tem prazer em orar. Quem é liberto tem prazer de fazer a obra. Tem prazer de evangelizar. Tem prazer de glorificar. Glorifica a igreja.
porque o Senhor está falando com você como Ele nunca falou nessa noite. Recado de Deus. Elvis, eis-me aqui, Senhor. Eu mandei mensagem de madrugada para o pastor Ricardo. Confirma, pastor Ricardo? Amém? Eu mandei mensagem para o pastor Jorge. Confirma? Eu mandei mensagem para o pastor Wellington. Eu vou pedir o pastor Wellington, porque agora o chat que está ali no YouTube, o pessoal vai falando no chat, aquele chat some. Pedir o pastor Wellington para colocar no comentário, depois você vai lá. Ele vai estar confirmando. Eu vou pedir o pastor Ricardo para colocar lá no comentário. Eu mandei mensagem para os 4 pastores. Da forma poderosa que o Senhor me visitou de madrugada. Da forma poderosa que o Senhor falou comigo. Você tem dúvida, pastor Ricardo, com tudo aquilo que eu te mandei? Você tem dúvida? E Deus ele foi dando mensagem, detalhes daquilo que Ele entregaria hoje. E o que o Senhor está entregando hoje, amados irmãos, é uma ordem. A ordem que Ele está dando é: se você quer servir a Baal, ao diabo, a mentira, a prostituição, a inveja, a amargura, Ele diz para você que você pode. Fica à vontade. Mas se é o Senhor, serviu. Só que Ele quer que cada um que carregue o nome dEle, represente Ele. E o Senhor é representado por graça, misericórdia, unção, poder, autoridade, ousadia. É isso que Ele quer que você saia daqui tendo na tua vida. Acabou, ó céus, ó vida, pobre coitado, coitadinha, acabou. Acabou-se o tempo da derrota, já chegou o fim da escravidão, no sangue de Jesus a vitória, e nos livra de toda opressão. Aleluia, aleluia, acabou-se o tempo da derrota. Deus quer que você saia lá do lagar, Ele quer que tu volte a orar. Deus está falando que a igreja não ora, Ele está falando que a igreja não lê, Ele está falando que a igreja não jejua, Ele está falando que a igreja não persevera, Ele está falando que a igreja não resiste. O diabo já avançou muito além daquilo que ele podia avançar na tua vida. Até onde você vai permitir que ele vá? Até onde? Irmãos, diga ao meu povo que marche. Todo aquele que se recuou, todo aquele que teve medo, virou escravo. O rei do exército da Síria mandou recado ao povo de Judá, dizendo para eles assim: olha, se entreguem a mim, porque eu ataquei todas as outras nações, elas não os livraram. Se vocês se entregarem a mim, eu não vou matar vocês. Vocês serão meus escravos, mas eu não vou matar vocês. Fure o olho direito de vocês e se entreguem a mim. Quando você usa o escudo, você usa o escudo com a mão esquerda. Amém? Porque você vai lutar com a mão direita. Então, quando você usa o escudo, você tampa o olho esquerdo. Você tem que ter o direito para guerrear. Amém? Se você não tiver o olho direito, você não tem como guerrear. E o inimigo fala: fure o olho direito. Você não vai ter mais visão de batalha. Tem muito crente com o olho direito furado, porque já perdeu a visão de batalha, já não sabe que é o diabo. Quebra o pau com a esposa, com o marido, com o vizinho, vai lá, porque ele não sabe, ele não tem mais visão espiritual, mas o Senhor quer curar essa visão hoje, amém? Se entregue a mim. O povo entrou em desespero, se desesperou, esqueceu de toda a vitória que Deus deu, toda a vitória. Ezequias entra em desespero, fala: vai lá, fala com o profeta, fala com Isaías, manda ele orar, manda Deus fazer alguma coisa. Foi o que Ezequias fez, sim ou não? Foi ou não foi? É o que você faz. É o que muitos fazem. Tem um povo no grupo: irmãos, ora por mim. Irmão, intercede por mim. Clama por mim. Chega na igreja: pastor, ora por mim. E quando chega em casa não ora. Quando chega em casa não busca, não lê. Está todo mundo orando por você, você não está. Foi o que Ezequias fez. Vai lá, Zedequias, vai lá. Fala com Isaías orar. Fala com Isaías interceder a Deus. Orou, intercedeu, Deus deu algum recado? Deus deu algum recado?
Você não lê Bíblia não, né? A espada, tá, irmão? Sabe que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Pede Isaías para orar. Não aconteceu nada. Mas quando Zedequias dobra o joelho e bota a cara no pó, e intercede, e busca, ele se lembrou da força que está nele. Deus trouxe a memória. Aí ele falou: Senhor, não é contra mim que ele se levanta. Não é contra mim que eles pelejam. É contra o Senhor. Porque escuta o que eu vou falar, irmãos. Escuta. Palavra de Deus. Tu é de Jesus. Tu é de Jesus. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus, irmão. Nós somos a menina dos olhos dele. Ei, aqui, ó. Nós somos a menina dos olhos de Jesus. Você está entendendo? Nós somos filho. Mexe com o filho do pai. Mexe com o filho do pai. Mexe com a filha. Mexe com o filho do pai. Mexe com o filho do pai. Mexe com o filho do pai, querido. Mexe. Então, quando mexeram com Zedequias, quando mexeram com o povo, mexeu com quem? Mexeu com quem? Ah, querido, ele entendeu. Ele estava com medo porque ele não tinha entendido quem era o pai. Mas no momento que ele entende, ele dobra o joelho: não, Senhor, não é contra mim, é contra o Senhor. Aí o Senhor fala: está certíssimo, nesta peleja não terei que pelejar. O Senhor envia um anjo e fere 185 mil assírios. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quando o Senhor fala: não tereis que guerrear, o Senhor estava dizendo: tu não vai pegar a espada, você não vai lutar com a força do seu braço, porque tu já lutou com o seu, tu já lutou com o teu joelho, tu já lutou com o teu clamor, tu já lutou com a tua busca. Então, quando você luta aqui, Deus luta lá. Mas a igreja, ela não está chorando mais. Você está impactado com a palavra, querido? É um recado direto de Deus. Eu fui muito ferido nesse ministério, irmãos. Eu sempre dei a minha vida para ajudar as pessoas. Mas a gente é ser humano. E nem sempre a gente está bem. Às vezes a gente comete uma falha. E pessoas que a gente ajudou, pessoas que pelo poder de Deus foram levantadas, no momento que eu precisei de ajuda, elas pisaram em mim. No momento que eu precisei de ajuda, elas enfiaram a faca nas minhas costas. No momento que eu precisei de ajuda, elas denigriram a mim, denigriram a igreja, ofenderam a família. Todos estão perdoados, mas fizeram da minha vida um cálice de fezes, um cálice de vacilação, exatamente como diz lá em Isaías 51, 52. E me fizeram sofrer muito, me fizeram chorar muito. Isso me abateu muito ministerialmente, mas eu não desisti. Mas eu deixei de ser aquele valente que Deus chamou lá atrás. E eu ia largar o meu ministério, irmãos. Eu ia fazer uma reunião pastoral. Eu ia largar o meu ministério. Só quem sabia disso era minha esposa e a minha filha. Falei: Senhor, tem 4 pastores na igreja. Estou cansado. Eu já fui ferido de todo jeito. Não vivo da igreja, vivo do trabalho que o Senhor me deu. Se empenho, largo tudo para poder visitar, para poder fazer. Só toma na cabeça. As pessoas falam do corredor, fala mal, te abraça e fala mal, teiam pelas costas. Eu vou largar o ministério. Eu estava disposto a comprar um motorhome, aqueles carro casa, quem sabe o que é? Aqueles carro que é uma casa. E eu ia evangelizar. Devido a tantas decepções, é a maior dela que eu sofri logo no início do ano.
Mas o Senhor, Ele falou comigo na noite que eu falei com os pastores. Falou, levanta que eu quero falar com você. Eu falei da minha cabeça, Ele falou, levanta que eu quero falar com você. Eu levantei, falei, fala, Senhor. Eu quero falar com você na minha palavra. Eu fui lá no armário, no escuro, falei, se o Senhor quiser falar comigo, eu vou abrir ela no escuro. Eu peguei no escuro e abri a Bíblia. Falei, pronto, Senhor, já está o meu dedo aqui. Agora eu vou para a sala e vou acender a luz. Que o Senhor fala o que o Senhor quiser falar. Esperando o Senhor falar, acabou, eu vou te recolher, tu está muito teimoso. O Senhor lhe vira e fala, abra a tua boca e fala com o meu povo. O cálice de fezes e de vacilação que estava em tuas mãos, eu tiro e coloco na mão de todos aqueles que contra ti se levantaram. E eis que coloco as minhas palavras na tua boca. Tu, que quando levantavam-se contra ti, dava as costas, que eles enfiassem a faca. Coloco as minhas palavras na tua boca e te restituo, igual você era antes. E antes, era exatamente como o culto está sendo hoje. O recado direto de Deus para a tua vida. E na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu desafio qualquer demônio que esteja na tua vida a ficar de pé, mediante o poder que Deus deu na minha vida e na sua vida. A autoridade, a unção, o poder, a graça do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida, para desfazer toda e qualquer obra de Satanás. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberá que há um profeta no meio de vocês. E o recado do Senhor está dado. Quem quer hoje se lembrar de onde caiu, lá buscar o cajado, levante a mão. Tem alguém aqui que essa mensagem não tenha sido para você? Tem alguém aqui que fala, essa mensagem não foi para mim? Para quem foi essa mensagem hoje? A igreja tem autoridade. A igreja tem poder. A igreja tem unção. E a posição dessa igreja aqui, se você quiser ficar nela, vai ser uma posição de joelho no chão, de clamor, de busca, santificação. Mas também será uma igreja de quebra de cadeias, de demônio caindo por cura, de libertação, de resgate de alma. Amém? Ela será esta igreja. E que vem o inferno, porque não vai prevalecer contra a igreja que ora, não vai prevalecer contra a igreja que lê, não vai prevalecer contra a igreja que busca. Então o Senhor encerra essa mensagem dizendo, vai nesta tua força. 1, 2, 3 e vai nesta tua força. 1, 2, 3 e vai nesta tua força, que o Senhor é contigo, varoa, varão valoroso. Como que eu vou vencer os midianitas? Como que eu vou fazer isso? Vai nessa tua força, varão, varoa valorosa, porque o Senhor é contigo. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus.